Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da nossa aula passada. Nós falamos sobre os ácidos e sobre as bases e hoje a gente vai falar sobre a ionização dos ácidos e a dissociação das bases. Nós vamos fazer alguns exercícios para a gente aprender, como que faz essa separação do cátion e do ânion. Então, aqui só para recordar as características do ácido e da base. Então, os ácidos, eles têm sabor azedo, reagem com metais ativos, desprendendo o gás hidrogênio, H2. No papel de tornassol, ele fica vermelho e eles neutralizam as bases. Temos como exemplo dos ácidos o limão, o refrigerante, e aqui nós temos o ácido sulfúrico, que é o ácido de bateria. As bases, elas têm gosto amargo ou adstringente, da banana verde, são untuosas ao tato, escorregadias. Ela no papel tornassol fica sempre azul e eles neutralizam os ácidos. Por que neutralizam o ácido? Lembra do leite magnésia que neutraliza a acidez estomacal? Então, ele está aqui. Então, nós temos aqui como exemplo o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. E aqui também temos a anilina, que é um exemplo de base. Então, vamos recordar aqui a fórmula do ácido, que já faz um tempinho a nossa aula. Os ácidos são aquelas substâncias que misturadas na água, elas vão liberar o cátion H+. Como que é a fórmula de um ácido? Ela sempre é representada no começo da fórmula como um hidrogênio. Depois do hidrogênio, nós temos a quantidade de hidrogênios que está presente na fórmula e depois aqui a gente tem um ânion. Esse ânion pode ser qualquer elemento da tabela periódica, geralmente são os ametais e os semimetais. Os ácidos, eles formam uma ligação molecular, covalente. Então, aqui como ficaria a fórmula? H do hidrogênio, o X, que representa a quantidade, e o ânion. Esse X aqui, quando a gente faz a ionização, que é a reação do ácido com a água, uma reação química, ocorre a separação do H+ e do A, que é o ânion. Esse H+ é a quantidade, o X vai aqui na frente, que é a quantidade de hidrogênios que está participando da fórmula. E esse X aqui do hidrogênio vai aqui, que é a quantidade de elétrons que ele liberou. Para ele se tornar positivo, significa que ele liberou o elétron. Se ele liberou o elétron, esse daqui que recebeu. Quantos ele liberar, está aqui na frente. Quantos ele receber, vai ficar aqui no ânion. O que significa? Que a carga do ânion, que é essa aqui, o X-, é numericamente igual à quantidade de hidrogênios ionizáveis, que é essa quantidade aqui. Quantidade de hidrogênios que participa da fórmula. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, o HNO3. Quando dissolvido aqui na água, ele vai se separar em H+, que é o cátion, mais o NO3, que é o ânion. A quantidade aqui, no caso, é 1, Só tem 1. Então, a gente coloca só para mostrar, mas não precisa. E aqui, no NO3 também é 1, eu poderia colocar só um tracinho. No segundo exemplo, a fórmula H2SO4. Eu tenho 2 hidrogênios ali, Então, vai se misturar na água, ocorre aí a ionização, a reação química, separa o H+ e o SO4 da fórmula. Quantidade de hidrogênios que eu tenho lá é a quantidade que vai liberar aqui. Essa mesma quantidade é a que eu vou ter aqui na carga do ânion, tá vendo? Então, se ele tem 2 hidrogênios, ele está liberando 2 elétrons e esse aqui recebeu os 2 elétrons que foi liberado. Agora, esse outro exemplo, H3SO4. Nós temos aqui a mistura na água, ocorre a ionização, separa o H+ e o SO4. Aí, a quantidade de hidrogênios é 3 nessa fórmula. Então, eu coloco na frente do hidrogênio, multiplica ele, e esse 3 também vem aqui formar a carga do ânion. Então, aqui nós temos alguns exercícios para fazer. O H4SiO4, então é um ácido. Aí, misturado na água, ele vai ionizar o H+, SiO4. A carga do hidrogênio vem para cá, o 4, que é a mesma carga que vai formar o ânion aqui, 4-. Fácil, Quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui, eu multiplico ele a hora que ele separa, que vai também fazer a parte da quantidade de elétrons que o outro recebe.
Bem simples. Aqui no H2 e SO3 misturados na água, ele vai separar H mais SO3, vai ter 2 multiplicando o hidrogênio e como ânion a carga 2 negativo também. No outro exemplo, H4P2O7 dissolvido na água, separa H mais P2O7, tá vendo? Separa o H mais do restante da fórmula. Na frente do hidrogênio eu coloco a quantidade dele na fórmula, que é 4, e no P2O7 eu coloco a quantidade de 4, né, que é a mesma, representando a quantidade de elétrons que ele recebeu. No último exemplo aqui, nós temos H3PO4 dissolvido na água. Ele separa e ioniza, né, o H mais PO4. Na frente do H, o 3 e na carga do ânion, o 3 menos, certo? Agora vamos recordar como que é a fórmula da base. A base também, segundo Arrhenius, é aquela substância que quando é misturada na água, ela vai liberar o ânion OH-, que também é chamado de hidroxila ou hidróxido. Na fórmula da base, a gente vai ter a hidroxila entre parênteses, quando tiver um número aqui fora. Na frente da hidroxila, um metal, qualquer metal da tabela, como eu mostrei na aula passada. Que esse metal ele é um cátion e o OH é um ânion. Aqui no caso, né, ocorre a dissociação que nós temos aqui, a separação, né, do cátion mais a hidroxila OH. Na frente da hidroxila, a quantidade aqui, o X que está aqui multiplicando, o que está fora do parênteses, vem para frente e vai formar a carga do cátion. Vamos fazer aqui um exercício. Aqui é a tabela periódica para vocês lembrarem, né, o que são os metais. É tudo que está em amarelo aqui que pode formar uma base. E o que forma o ácido, que eu comentei, são esses daqui que estão em colorido, que seriam os semimetais e os ametais. Aqui vamos então fazer o exercício da base, né? Então aqui o cátion, que é o X+, é numericamente igual ao número de X do grupo hidroxila. Vamos ver aqui o exemplo. Magnésio, que é o hidróxido de magnésio. A gente faz aqui a distribuição para ver qual a carga elétrica que o magnésio vai contribuir na ligação. É o 2, então é a quantidade de elétrons que ele tem. Então esse 2 é o cátion. Aqui o OH é o ânion, é um só o valor. Esse 2 ele vai ser balanceado, ele vai aqui do lado da fórmula. Então é MgOH2. E esse 1 ele vai aqui para o magnésio, tá? Então não precisa colocar esse 1. A gente só coloca o tracinho no OH. Aqui misturados na água, ocorre a dissociação, que é uma separação física, porque ele já é uma substância iônica. A gente separa o Mg+, que é o cátion, e o OH-, que é a hidroxila que a gente dá base. Sempre tem que ter essa hidroxila. A quantidade de hidroxila que eu tenho aqui na fórmula é a que eu multiplico na frente do OH, que também vai ser a carga do cátion aqui, lembra? Então essa quantidade aqui é a mesma, né? Vamos aqui lembrar que esse 1 seria parte aqui da hidroxila, mas que não precisa colocar. Aqui também não precisa multiplicar, só deixar do jeito que estava. Aqui nós temos um outro exemplo de dissociação, que é o hidróxido de cálcio. Essa quantidade que multiplica a base aqui, ó, quando a gente separa o cálcio, que é o cátion, e o OH. Esse 2 é o que vem na frente do OH, que vai fazer parte da carga elétrica do cátion. Hidróxido de alumínio, o 3 aqui fora, ó. Esse 3 é o que vem quando separa o OH, quantidade de hidroxila, que vai fazer parte da carga do cátion. Hidróxido de zinco, né? Então esse 2 aqui é o que multiplica a hidroxila, que é o X, né? Que vai fazer a carga do cátion zinco. Vamos fazer aqui o exercício, o passo a passo aqui. Aqui nós temos o hidróxido de bário, dissolvido aqui na água, ele vai dissociar, separar entre o bário e o OH-. A quantidade aqui de hidroxila é o que eu multiplico aqui e o que faz parte da carga do cátion. Nesse outro exemplo, o hidróxido de bismuto, aqui ele tem 3 hidroxilas, né?
misturados na água ocorre a dissociação, o bismuto e a hidroxila. Quantas hidroxilas nós temos na fórmula? Não são 3? Então a gente põe o 3 aqui na frente. Qual a quantidade de elétrons que participou? É a carga do cátion, que é aquilo que a gente fez a distribuição. Tudo a gente tem que fazer a distribuição e ver quantos elétrons para fazer a fórmula. No caso aqui, a fórmula já está pronta, então a gente só está fazendo a dissociação. Aqui eu tenho hidróxido de prata dissolvido na água, tá vendo que tem só uma, nem está entre parênteses, tá vendo? Não tem, só tem um, então eu não preciso pôr o parênteses. Geralmente a gente põe o parênteses quando tem mais de um, 2, 3, 4, né? Então dissociou em prata e OH-. Então a prata só tem uma carga e o OH- também só tem uma, então a sua dissociação fica assim. E a nossa aula fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né, como faz essa dissociação. Não é difícil, precisa treinar, fazer bastante, observar, né, que esses números eles saem da fórmula, eles participam da dissociação e da ionização, ele estava lá na fórmula. É só observar para onde que ele vai, tá certo? E na nossa próxima aula a gente vai dar sequência nas funções inorgânicas e a gente vai falar sobre os sais. Então, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula.